Antes de qualquer palavra de oração, é importante aquietar o coração e permitir que a verdade de Deus nos alcance. Em um mundo barulhento, onde tudo corre depressa, parar para ouvir o que o Senhor diz já é, por si só, um ato de fé. Quando a Bíblia fala sobre vida e morte, ela vai muito além do que respiramos ou deixamos de respirar. A palavra revela que existe uma morte silenciosa, invisível aos olhos humanos. A morte espiritual. É possível estar de pé, sorrindo, trabalhando, fazendo planos e ainda assim estar distante da fonte da vida verdadeira. O apóstolo Paulo explica que uma vida aparentemente normal pode estar vazia por dentro quando é governada pelo pecado, pelo egoísmo e pelos padrões de um mundo que rejeita Deus. Mas a boa notícia é que a história não termina aí. Deus, movido por um amor profundo e por uma misericórdia abundante, intervém. Ele não apenas melhora o que estava quebrado, ele gera vida nova em Cristo. Isso nos mostra que a morte espiritual não é um rótulo para alguns, mas uma condição da qual só Deus pode nos resgatar. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como sinal de que seu coração está atento ao que Deus está dizendo. A verdade é que não existe meio termo na vida espiritual. A Escritura nos mostra que há apenas dois estados possíveis diante de Deus: estar morto no pecado ou vivo em Cristo. Alguém pode ser forte fisicamente, bem-sucedido, cercado de pessoas e ainda assim carregar uma alma vazia, desconectada do Criador. O pecado cria essa separação silenciosa. Ele não apenas quebra regras, mas rompe relacionamentos, especialmente o relacionamento com Deus, que é a própria fonte da vida. Por outro lado, alguém pode se sentir fraco, cansado ou até ferido pelas circunstâncias da vida, e mesmo assim estar verdadeiramente vivo, se estiver unido a Jesus. A vida verdadeira não é definida por conforto, status ou ausência de problemas. Ela é definida por comunhão. Jesus não disse que veio apenas melhorar nossa existência. Ele declarou que Ele mesmo é a vida. Quanto mais perto estamos dele, mais nossa alma respira. Quanto mais nos afastamos, mais o coração vai secando, mesmo que a agenda esteja cheia e a aparência esteja em ordem. Se você crê que a verdadeira vida está em Jesus, escreva "Eu creio" nos comentários e declare isso com fé. O pecado sempre se apresenta como algo atraente. Ele promete liberdade, prazer e satisfação, mas por trás dessas promessas existe um engano profundo. O que começa como uma escolha pequena pode, com o tempo, se transformar em correntes que aprisionam a alma. A palavra nos ensina que o pecado nunca entrega o que promete. Ele oferece liberdade, mas gera escravidão. Oferece prazer, mas deixa um vazio que nada preenche. Oferece vida, mas produz morte espiritual. Essa morte não acontece de uma vez. Muitas vezes ela se instala aos poucos, roubando a paz, apagando a sensibilidade espiritual e enfraquecendo o desejo por Deus. Quando o pecado é tratado como algo inofensivo, ele se espalha para áreas cada vez maiores da vida, afetando pensamentos, atitudes, relacionamentos e decisões. Por isso, Deus nos alerta com amor. Não brinque com aquilo que pode destruir sua comunhão. Fora da presença do Senhor, não existe vida plena, apenas sobrevivência espiritual. Se você entende que o pecado não é inofensivo e deseja viver na luz de Deus, escreva "Quero viver na luz" nos comentários. Mesmo diante dessa realidade, Deus não ficou distante, esperando que o ser humano se consertasse sozinho. A maior revelação do Evangelho é esta: a graça sempre chega antes. Quando ainda estávamos espiritualmente mortos, confusos e presos aos nossos próprios caminhos, Deus decidiu agir. Ele nos amou primeiro. Ele se moveu em nossa direção quando ainda não sabíamos como voltar para Ele.
Em Cristo, Deus não apenas perdoa pecados, Ele gera uma nova vida. Isso significa que o seu passado não anula a misericórdia divina. Suas falhas não surpreendem o Senhor. Sua fraqueza não limita o poder dele. A cruz é a prova de que o amor de Deus não depende do nosso desempenho, mas do caráter dele. Jesus tomou o nosso lugar, carregou o que não podíamos carregar e pagou um preço que jamais conseguiríamos pagar. Onde havia condenação, Ele trouxe perdão. Onde havia morte, Ele liberou vida. Essa é a esperança que transforma corações e muda destinos. Se você é grato pela graça de Deus que te alcançou, escreva graças a Deus nos comentários. Quando Cristo se torna o centro, tudo muda de lugar. A fé deixa de ser apenas um conjunto de práticas e passa a ser uma fonte diária de vida. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente quando declarou que viver é Cristo. Ele descobriu que o maior tesouro da existência não é conforto, reconhecimento ou controle, mas a presença viva de Jesus. Quando Cristo é a nossa vida, até a morte perde o poder de nos assustar, porque a eternidade deixa de ser uma ameaça e passa a ser um lar. Essa revelação redefine prioridades, cura medos e fortalece o coração nos dias difíceis. Viver em Cristo não significa ausência de lutas, mas significa presença constante de esperança. É saber que mesmo quando tudo parece incerto, nossa vida está firmada em algo eterno. Quem vive assim não depende das circunstâncias para ter paz, porque a fonte da sua vida não está neste mundo, mas em Jesus. Se você deseja declarar que sua vida pertence a Cristo, escreva "Minha vida é de Jesus" nos comentários. Diante de tudo isso, surge uma pergunta que não pode ser ignorada. Como está a sua vida espiritual hoje? Não é uma pergunta para gerar culpa, mas para despertar consciência. É possível manter uma aparência religiosa, participar de atividades espirituais e ainda assim viver distante de uma entrega verdadeira. Às vezes, o corpo segue ativo enquanto o espírito vai se enfraquecendo aos poucos. Por isso, o Senhor nos chama a olhar para dentro com honestidade. Não para nos escondermos, mas para voltarmos. O arrependimento não é humilhação, é retorno. É reconhecer que certos caminhos estão nos afastando da vida e decidir dar meia volta em direção ao Pai. Arrepender-se é dizer com o coração aberto: Jesus, eu não consigo viver longe de Ti. Salva-me novamente daquilo que está me consumindo por dentro. Deus não rejeita quem se aproxima com sinceridade. Pelo contrário, Ele restaura, cura e realinha aquilo que estava fora do lugar. Se você sente que é tempo de voltar para Deus de todo o coração, escreva "Eu volto para Ti, Senhor" nos comentários. Muitos se aproximam de Jesus apenas nos momentos de dor, medo ou desespero. Mas o convite do Senhor é mais profundo. Não apenas visitá-lo, e sim permanecer nele. Permanecer é decidir ficar conectado mesmo quando tudo parece estar bem, mesmo quando a espera é longa, mesmo quando o cansaço chega. Jesus ensinou que uma vida frutífera só é possível quando estamos ligados à fonte certa. Um galho pode até parecer vivo por um tempo depois de ser cortado, mas sem conexão ele inevitavelmente seca. Assim também é a vida espiritual. É possível continuar funcionando, trabalhando e produzindo externamente, mas sem comunhão constante não há crescimento verdadeiro. Permanecer em Cristo é escolher buscá-lo diariamente, obedecê-lo com sinceridade e confiar nele mesmo quando não há emoções intensas. É nessa constância silenciosa que a vida floresce e o caráter é transformado. Se você deseja permanecer em Jesus todos os dias, escreva "Eu permaneço em Ti" nos comentários.
Quando permanecemos em Cristo, algo começa a acontecer de dentro para fora. A transformação não é apenas externa, mas profunda, alcançando atitudes, palavras e decisões. A presença de Deus começa a moldar o caráter, ajustando aquilo que antes estava desalinhado. Onde havia impaciência, nasce a mansidão. Onde havia dureza, surge compaixão. A vida conectada a Jesus passa a gerar frutos que glorificam a Deus e abençoam pessoas. Não se trata de esforço humano, mas de resultado natural de quem está ligado à fonte. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, produzindo amor, alegria, paz, domínio próprio e fidelidade. Esse fruto não aparece de um dia para o outro, mas cresce com o tempo, com a obediência e com a permanência. Uma vida frutífera revela que existe comunhão verdadeira e que Deus está ativo no interior do coração. Se você deseja dar frutos que glorifiquem a Deus, escreva "Quero dar frutos" nos comentários. Em Cristo, não recebemos apenas perdão, recebemos uma nova identidade. O passado deixa de ser um rótulo e a culpa perde o direito de governar a vida. A palavra declara que aquele que está em Jesus é uma nova criação. Isso significa que a velha história não define mais quem você é. O pecado não tem mais autoridade, a vergonha não tem mais voz e as acusações não têm mais poder final. A nova vida em Cristo nos chama a viver a partir dessa verdade e não a partir dos erros de ontem. Essa identidade renovada nos capacita a dizer não ao que antes nos dominava e sim ao que agrada a Deus. Viver como nova criação é um processo diário de fé, onde escolhemos alinhar nossos pensamentos e atitudes com aquilo que Deus diz a nosso respeito. É caminhar sabendo que fomos comprados por um alto preço e chamados para viver em liberdade. Se você crê que sua identidade foi restaurada em Cristo, escreva "Sou nova criação" nos comentários. Agora, diante de tudo o que foi liberado, a oração se torna resposta. Senhor Jesus, reconhecemos que nada do que somos se sustenta sem a Tua graça. Se hoje estamos de pé, é porque a Tua misericórdia nos alcançou. Guarda o nosso coração para que não voltemos aos caminhos que nos afastaram da vida. Dá-nos força para resistir quando a tentação se levanta, sabedoria para fugir do que alimenta a carne e coragem para cortar tudo aquilo que tenta nos puxar para longe da Tua presença. Mantém-nos próximos, com um coração humilde, sensível à Tua voz e dependente do Teu Espírito. Quando tropeçarmos, levanta-nos. Quando estivermos cansados, renova-nos. Quando a fé parecer fraca, lembra-nos que a Tua graça é suficiente. Que nossa vida seja marcada por santidade, obediência e amor ao Teu reino. Vivemos para Te agradar, não para agradar pessoas. Recebemos a vida que vem de Ti e caminhamos firmados nessa verdade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva "Glória a Deus" nos comentários e declare sua fé publicamente.